nessa aula nós vamos avançar um pouco mais dentro do nosso banco de dados. Na aula anterior a gente viu sobre a criação de tabelas e aqui agora a gente vai ver como que a gente cria campos dentro dessa tabela, como que a gente trabalha e ajusta aí algumas informações dessa tabela, tá? Antes de a gente ver os tipos de dados, eu estou acessando aqui a tabela que eu criei, né, clientes, e aqui em cima eu tenho aqui, ó, settings, que eu posso colocar, mudar o nome da tabela, a descrição, e também dizer se essa tabela é uma tabela de autenticação. Só para você entender aqui, ó, sempre quando a gente tem uma tabela de autenticação, eu tenho que ter marcado essa opção. Ou seja, para o usuário entender que a tabela que eu vou autenticar o usuário vai ser essa tabela. Então, a tabela do usuário está habilitada. Tá? Então, no caso, só a tabela do usuário vai ter essa opção habilitada. Aí, eu vou voltar lá em clientes, tem aqui, ó, versão. Então, dependendo do plano que você tá, você consegue salvar várias versões da estrutura da tua tabela, né? A estrutura, os campos aí, que conforme você for mexendo. Autocomplete, isso daqui eu nunca utilizei, não sei nem para que serve. Aqui, ó, eu posso limpar todas as tabelas, limpar todos os registros, ó, vou dar um clear. E aqui, se eu marcar essa opção, ó, vou colocar aqui, ó, clear, apaguei todos os registros. Só que ele vai continuar do último ID que ele tinha. Então, se eu apaguei o registro, ó, ele vai continuar do... tinha 1 e 2, eu apaguei, ele continua do 3. Agora, se eu quiser resetar todos, eu vou deixar aqui, ó, vou marcar essa opção, e aí ele vai começar a contar do ID 1 novamente, tá? Então, assim, se eu quiser limpar uma tabela, mas isso faça com muita cautela. Aqui eu posso clonar uma tabela, então de repente, ó, vou colocar aqui empresa, tá? Ó, criei empresa baseado nos campos que tinham nessa tabela. Ele clona a estrutura, tá? Então vou lá em clientes novamente e aqui eu posso importar os dados de um CSV. Então só preciso ter no nome das colunas que eu for importar os mesmos nomes dos campos aqui dentro da tabela. Tá? Então, isso aqui é as configurações da tabela e agora a gente vai ver os tipos de dados. Como eu falei na aula anterior, por padrão, cada tabela usando vai criar dois campos que não pode ser removido, sempre vai ter esses dois campos, que é o ID do registro e a data da criação do registro. Tá? Então, basicamente, esses dois campos. E aí a gente tem vários tipos de campos que a gente pode criar numa tabela. Então, eu vou passar um por um aqui e explicar rapidamente. Então, texto, né, que eu vou no caso aqui, ó, colocar nome, e aí se é um campo requerido, então, por exemplo, se não vier dados nele, né, ele não vai salvar, então eu posso marcar como requerido. Se ele é uma lista, é um array, ó, depois eu vou mostrar ele. Essas outras informações geralmente você não vai trocar e eu posso inclusive colocar um valor padrão para ele. Então, por exemplo, se vier vazio, ele vai setar esse valor padrão dentro do campo. Então, vou salvar, tá? Então, o primeiro tipo de campo de dados é texto. Inteiro para número inteiro. Object, eu não utilizo, mas seria como se fosse um JSON, né? Eu geralmente utilizo JSON. Então, aqui você pode montar uma estrutura de chave e valor. Então, basicamente, é a estrutura de um JSON. Tem esse tipo de tabela de referência quando você vai fazer relacionamento. Então, por exemplo, o cliente, eu posso relacionar com a tabela usuário. E aí eu tenho aqui, ó, um relacionamento com o usuário. Então, todo cliente vai estar associado a um usuário. E aí a gente tem outros campos, que é o campo enum. Então, basicamente, o enum aqui, vamos ver tipo, tá? Cliente. Vou colocar aqui VIP, padrão, colocar novo, tá? Coisas aleatórias, inclusive eu posso deixar aqui, ó, cliente padrão por padrão. Qual que é a diferença do string e do enum? A diferença é que aqui no enum, por padrão, ele só vai deixar salvar esses tipos de texto, tá? É como se fosse uma string, mas ele só deixa salvar um desses campos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó,
vou colocar aqui, ó, ele não deixa aqui por aqui e nem pelo banco de dados. Então, se eu enviasse via alguma informação diferente dessas três, ele daria problema, tá? Ele não daria erro, tá? Aí a gente tem o timestamp, então timestamp é a hora atual. Então sempre que você precisa salvar uma hora exata, né, de um evento, ó, que nem data de criação, momento exato, vai ser timestamp, então é o tipo data. Quando você quer pegar um dia, por exemplo, dia 31 de dezembro, aí você vai colocar data. Geralmente utiliza o timestamp para data, né? Mas alguma situação que você quer pegar o dia, você não quer pegar um momento exato, tipo prazo inicial e prazo final, você vai utilizar o tipo data. Booleano, que é true e false, né? Decimal com vírgula, então para moeda, geralmente você utiliza isso daí. E-mail, password, então tipo password, porque daí ele vai gravar criptografado. JSON, isso daqui, ó, eu utilizo bastante, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar JSON no nome mesmo. Deixa eu ver como que eu... Ó, aí aqui, ó, eu tenho que montar uma estrutura de JSON. Então, idade, vou colocar aqui 25, tá? Então, basicamente, que, ó, ele salva um JSON. Então, se você quiser salvar um objeto inteiro, eu uso bastante isso daqui quando eu recebo o webhook. Se eu quiser salvar todos os dados que vier no webhook, eu salvo aqui esse tipo de dados JSON. E aí a gente tem também storage. Então, quando eu quiser salvar imagem, vídeo ou qualquer tipo de arquivo, ele vai associar, né? O arquivo ele vai ficar separado no storage, mas os dados, os metadados vai ficar aqui num campo do tipo storage. E também o tipo de localização. Então, para coordenadas, para um ponto específico. Então, tem vários tipos aqui. Para uma área, você consegue salvar dados desse tipo aí se você necessitar dentro da tua aplicação. Então, basicamente, são esses tipos de dados aqui. E aí, algumas coisas aqui, ó, você pode deixar ocultar aqui, né? Eu posso ocultar. Eu posso filtrar. Então, filtrar onde o nome seja o nome que eu quero pesquisar. Eu posso renomear, lembrando, se você renomear o campo, ó, eu vou colocar aqui, ó, qualquer nome. Se eu renomear, isso daí é muito importante. Se renomeou, vou colocar nome 2. O que ele acontece? Ele apaga todo o conteúdo dessa coluna. Então, todos que estavam preenchidos com o nome, ele vai apagar. Então, tem que pensar bem antes de criar, tá? Vou colocar aqui nome padrão. Aqui o tipo, você pode alterar o tipo. Isso daqui também vai apagar todos os dados. Se você já tem registros ali salvos, esse campo ele vai deixar nulo, vai apagar todo o conteúdo dessa coluna quando você altera o tipo ou altera o nome. Então, eu poderia aqui trocar o tipo e também colocar ele aqui como lista. Vou colocar aqui, vamos ver, vou colocar aqui um campo aqui, ó, que eu tinha falado aqui, telefones, list, ó. Por quê? Porque daí eu posso gravar aqui, ó, 11 999 88 77 66. Então, é uma lista de números. 11 988 99 77 66. Ó, aí eu salvo aqui, ó. Eu tenho dois itens, tá? Quando eu quero salvar mais de um item, né? Uma lista, um array, eu coloco essa opção aqui na criação. Olha aqui, ó. Na criação, quando em vez de ser um valor simples, é uma lista de valores, tá? E por último, deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Settings. Então, aqui eu posso alterar algumas informações que não vão afetar o registro. Por exemplo, aqui, ó, no enum, eu posso colocar um novo valor. Novo valor. Isso não vai afetar, não vai apagar os dados, tá? Não vai apagar os registros que já tem. Quando for apagar, ele já diz aqui, ó. Ele já dá uma alerta em vermelho aqui, então você já sabe que você vai apagar. E se você quiser deletar esse campo, você vai lá e deleta. Vou deletar aqui esse JSON. Pronto. Então aqui, ó.
Criei nome e vou criar aqui, tipo e-mail. Vou colocar aqui o e-mail desse cliente também, tá? Então, basicamente são esses tipos de dados que você pode salvar dentro de uma tabela e também manipular dentro do Zano. Se ficou alguma dúvida em relação aos tipos de dados, ao que você pode, como que você pode construir a sua tabela, deixe aqui nos comentários e eu te aguardo na próxima aula.